Bom dia! Hoje eu vou falar sobre autoconsciência e o que isso também tem a ver com suicídio, né? Em primeiro lugar, é muito importante entender que autoconsciência significa você saber sobre si mesmo, mas não apenas saber sobre si mesmo, você precisa exercer autodomínio, autocontrole. Então eu tenho falado um pouquinho sobre isso nas minhas redes sociais. Se você não assistiu meus vídeos, eu te aconselho a se inscrever no meu canal. Eu falo muito sobre psicologia, psicoterapia, o que é adoecimento psíquico, por que as pessoas pensam no suicídio como saída. Se esse assunto te interessa, me segue nas minhas redes sociais, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook. E você vai saber cada dia mais um pouquinho sobre o que a vida acabou me ensinando e eu estou compartilhando com vocês. Então, vamos pensar, né? Autoconsciência, eu sei o que eu sinto, mas eu não apenas sei o que eu sinto, eu consigo entender o porquê eu sinto essas coisas e de onde vieram os pensamentos que eu tenho. Essa compreensão normalmente a gente descobre na psicoterapia. Dificilmente uma pessoa tem essa consciência sobre si mesmo e sobre o mundo sozinha. Aliás, essa consciência ela é formada nas relações que a gente estabelece uns com os outros em cada ambiente, seja na família, no trabalho, na escola, nas instituições religiosas. A gente vai interagindo com pessoas e a gente vai se descobrindo, entendendo quem nós somos no mundo. À medida que eu me conheço, eu me aproprio dos meus sentimentos, eu me aproprio da minha história de vida, também me aproprio dos sentimentos formados na minha mente nessa interação social. Então eu consigo entender, né, o que é do outro e o que é meu. E eu aprendo a enxergar quais são os meus gatilhos emocionais. A partir disso eu desenvolvo autoconhecimento e conhecimento social, consciência social. Então eu não consigo ver apenas a mim mesmo, mas eu consigo ver as pessoas. Qual é a grande questão aí? Né? Uma pessoa em profundo sofrimento, ela não tem condições de enxergar as outras pessoas, as necessidades das outras pessoas, porque ela está mergulhada na própria dor. Então uma pessoa que tem pensamentos suicidas, a única coisa que ela consegue ver nesse momento da vida dela é a própria dor, porque se trata de uma dor do campo do insuportável. Então nós não podemos dizer que uma pessoa em sofrimento de morte, né, uma pessoa que pensa no suicídio como saída, tem condições de compreender a sociedade, porque tampouco ela compreende a si mesma. Ela só consegue perceber que a vida está difícil para ela, que ela não tem recursos para lidar com o sofrimento que ela está vivenciando naquele momento. Então, este é um momento que ela precisa ser profundamente cuidada, amparada, protegida, porque ela não está conseguindo nem se ver, tampouco se proteger. Então nós não podemos cobrar dessas pessoas que elas saibam o que fazer nas situações do mundo, seja no trabalho, seja dentro de casa. Essas cobranças são pior para ela, porque ela já está sofrendo tanto, ela já perdeu a vontade de viver, então ela não consegue entender o que as outras pessoas esperam dela. Na verdade, ela tem uma sensação constante de que a vida dela é um peso na vida dos outros. E isso potencializa as ideações suicidas. É delicado a gente falar sobre isso, porque hoje eu tenho compreensão de que toda a família sofre junto, os amigos, né, sofrem junto com aquela pessoa e se sentem perdidos, não sabem muito bem o que fazer, como agir, porque há um sofrimento coletivo em cada lugar onde tem um sofrimento individual. E todas essas pessoas precisam de acolhimento, não apenas aquela que pensa no suicídio, como aquelas que estão próximas delas, sofrendo junto com ela. Claro, são sofrimentos e níveis de consciência completamente diferentes. E nós precisamos saber observar isso para poder ajudar. Então, nesse sentido, o que eu aconselho vocês, né?
Não pressionem as pessoas que estão em profundo sofrimento. Pressioná-las piora a situação. O sofrimento delas já é do campo do insuportável. Nós precisamos observar que por trás daquela dor há um não saber sobre si mesmo. E ser ambiente, oportuno para que aquela pessoa possa pensar sobre si mesma, se encontrar no mundo, entender a própria dor, o próprio sofrimento, é muito importante. É a base de tudo para que ela fique bem. E se hoje eu estou aqui com vocês é porque tem esperança. Eu já fui uma pessoa que pensei que a morte seria a minha única saída. E hoje eu trabalho com isso, ajudo um monte de gente a entender a sua própria dor, a se reencontrar no mundo. Não é fácil, porque depois que a gente se recupera, a gente entende, o que foi que causou essa dor, por que pensamos no suicídio, mas a gente olha para o mundo com uma vergonha muito grande, com um medo desse mundo, medo do julgamento, a doença mental, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, os transtornos que nós sofremos psíquicos, eles são ainda muito vistos como tabus na nossa sociedade. Pouco se fala da maneira apropriada sobre esses assuntos. Então nós acabamos produzindo uma sociedade que mais adoece do que cuida, do que acolhe, do que entende, do que protege. Então precisamos rever isso tudo, porque para desenvolver um adoecimento psíquico, basta estar vivo, Qualquer pessoa, ela pode desenvolver um sofrimento psíquico muito intenso. Então hoje pode ser você, amanhã pode ser outra pessoa. Ontem fui eu, Hoje eu estou aqui cuidando de outras vidas. Sempre procuro ajudar os psicólogos, que me procuram, meus colegas de trabalho, que não trabalham, que não são especialistas nesse assunto, a compreenderem o que vai na mente dessas pessoas, Muitas vezes elas não falam que elas pensam na morte como saída, tem medo, tem vergonha, ou já estão num nível de dor muito profundo, e aí o psicólogo percebe alguma coisa, mas não sabe o que fazer a respeito, Então eu procuro dizer para eles, procure enxergar sobre o prisma daquele que sofre, Vamos tentar olhar para aquela dor em específico. Se você pergunta para uma pessoa o que você está sentindo e ela responde para você, eu quero morrer. Normalmente uma pessoa que não está em profundo sofrimento, ela não tem dificuldade nenhuma de dizer como ela se sente e por que ela se sente assim. Agora, uma pessoa que pensa em suicídio, ela diz, eu só sei que quero morrer, eu quero acabar logo com tudo isso, com essa dor desesperada que eu estou sentindo. E quem escuta isso normalmente se sente numa saia justa, Não sabe muito bem o que fazer nesse momento. Então eu gosto muito, eu gosto de estudar muito, e entre os meus estudos eu gosto da Bíblia, porque ela traz algumas palavras que fazem muito sentido para mim. Em Eclesiastes capítulo 3, logo no início, diz que há tempo para todas as coisas. E quando eu compreendi isso, eu vou deixar uma postagem no meu feed do Instagram falando sobre isso, eu compreendi que há tempo de sofrer, mas há tempo de ser feliz. Há tempo de plantar e tempo de colher. Talvez haja tempo de falar e tempo de ouvir. Tempo de se recolher em si mesmo e de se expor. Hoje é meu tempo de me expor, de falar sobre sentimentos, sobre aprendizados, experiências de vida, estudos. Mas eu já tive o meu tempo de me recolher. Talvez hoje você esteja passando pelo seu tempo de recolher. Mas não perca a esperança, porque você vai encontrar em algum momento da sua vida o seu tempo de se expor, o seu lugar de pertencimento neste mundo, aonde você vai falar tudo isso que você viveu em algum momento e vai ajudar outras pessoas a lidarem com a dor delas. Então vamos respeitar o tempo oportuno de cada coisa, tá bem?
Eu deixo aqui meu abraço carinhoso a todos vocês que estão sofrendo, seja porque estão pensando no suicídio ou porque conhecem alguém que está em sofrimento. Leve meu coração, meu carinho, meu amor para cada uma delas e para você também. No que eu puder ajudar, conte comigo, escreve para mim, ou no direct. Eu terei o maior prazer, o maior carinho em responder, tá bem? Beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus.